Mateus 22, do 34 ao 40, está escrito assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém, irmãos? Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre o conceito mais profundo e transformador de toda a Sagrada Escritura, que é o amor. No sábado da semana passada, eu estava lá em casa e eu conversava com a minha esposa, que a cabeça do pregador, irmãos, funciona assim. A gente vai tendo ideias, a gente vai orando a Deus, a gente vai lendo a Bíblia, e aquelas ideias vêm em nossos corações, e a gente vai pedindo ali sabedoria a Deus de como passar aquela pregação, aquela mensagem para a igreja. E eu falava para minha esposa que eu queria pregar sobre o amor, que é um tema muito pertinente e é o tema mais importante para o cristão. No domingo, o pastor Jardel, de manhã, trouxe uma palavra abençoadíssima falando sobre o amor. E quando eu liguei os pontos, eu pensei, eu tive de Deus, como se fosse de Deus, uma confirmação de que essa era a mensagem que eu desse continuidade. Ora, eu pensei no sábado sobre o amor, o pastor Jardel no domingo pregou sobre o amor, e eu ali sentado e me maravilhando com a mensagem, eu digo: meu Deus, então é isso que o Senhor quer que eu continue pregando, quer que eu dê continuidade. E hoje, irmãos, nós daremos continuidade a este tema que é de total importância na vida cristã: o amor. Porém, irmãos, não o amor falso, não o amor fingido, não o amor hipócrita e egoísta que o mundo nos apresenta. O amor ao qual nós trataremos essa manhã é o amor que é perfeito, é o amor que é santo, sacrificial e redentor, que vem do alto. Nós trataremos hoje, irmãos, sobre o amor bíblico, o amor que vem de Deus. Veremos esta manhã o que é amor e vamos ver o que significa amar a Deus sobre todas as coisas. Veremos hoje o que significa amar ao nosso próximo como Cristo nos amou. Vamos ao texto, irmãos, nos versos 34 e 35, acompanhe comigo. E os fariseus, ouvindo isto, que ele fizera em dos seus, glória a Deus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, experimentou a Jesus, dizendo: para bem aí. Quando a gente passa a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, uma das situações que a gente muito vai se deparar é com os escribas e fariseus, e vez ou outra os saduceus, chegando perto de Cristo para o tentar, para o experimentar, para fazer a Cristo, irmãos, perguntas, para ver se vez ou outra Cristo pudesse soltar uma palavra errada. A intenção deles era pegar Jesus Cristo numa frase, numa colocação errada, para ver se achava nele alguma falha. Ver se achava em Jesus Cristo, irmãos, alguma coisa que o pudesse condenar. Mas mal sabiam eles, irmão Raul, que eles não estavam falando com um homem que tinha sabedoria, eles estavam falando com a própria sabedoria em pessoa. Perceba que quem chega para falar com Jesus é um doutor da lei. Mas mal sabia este doutor da lei que eles não estavam falando com alguém que só conhecia a lei de Deus. O doutor da lei estava falando, irmãos, com o próprio legislador. E ele pergunta no verso 36, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Achando ele que Jesus
Colocariam um mandamento acima do outro, colocariam um mandamento melhor do que o outro, para assim então, te peguei. Você colocou um mandamento maior do que o outro, como que se invalidasse o restante da Escritura. Mas repito, irmão, Jesus não só tinha sabedoria, como ele era a sabedoria personificada na terra. O que Jesus faz, meu amado, é resumir toda a lei. Jesus diz no verso 37, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. Verso 39. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus está dizendo, irmãos, para o doutor da lei lembra da Torá? Lembra do que vocês leram nos livros dos profetas? Lembra do que vocês leram nas Sagradas Escrituras? Aquilo que vocês encaram com um conjunto de regras, na verdade, se resume em amor. Em suma, o que a Bíblia está exigindo de cada um de nós se resume em amor a Deus e amor ao próximo. Irmãos, para a gente entender melhor essa passagem, lembra no livro de Êxodo, quando Moisés desce do monte com 2 tábuas? Numa dessas tábuas estava escrito o quê? Mandamentos, pastor Zezinho, pertinentes a Deus. Mandamentos que se referiam a amar a Deus. Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Irmão Marcelo, eu ainda preciso guardar o sábado? Não, irmãos, o nosso sábado não é um dia, o nosso sábado é uma pessoa. O nosso descanso é em Jesus Cristo. Só que aqui é um tema para uma outra mensagem futuramente. Trataremos do sábado numa próxima pregação, numa outra pregação. E na segunda tábua, meu amado, nós encontramos mandamentos sobre o próximo, referente ao próximo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. E Jesus está dizendo que o que estava escrito nas tábuas da lei resume-se em amar. Em outras palavras, irmão, Jesus está dizendo que se você ama Deus, você não vai adorar as imagens de escultura. O que Jesus está dizendo é que se você ama Deus, você não vai tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. O que Jesus está dizendo é que se você ama o teu próximo, você não vai cobiçar o que é dele. Você vai honrar pai e mãe e você não vai adulterar. Perceba, meu querido, que o amor não é um mero sentimento. Amor são atitudes, amor são ações. Amar a Deus, irmãos, não se resume a cantar louvores e dizer que nós amamos a Deus. Faça isso sim, é muito bom louvar. Um momento de louvor desse traz no coração do crente alegria, devemos fazer isso sim. Só que antes da adoração, nós mostramos que amamos ao Senhor nosso Deus pela nossa obediência a Ele. Embora falhos e pecadores, devemos buscar andarmos em obediência e santidade, amém? E amar ao próximo, meu querido, não é dizer uma simples frase, eu te amo, pastor Zezinho. Amar ao próximo, meu querido, se mostra em atitudes, se mostra em ações. Eu não vou tocar no que é do pastor Zezinho, não vou cobiçar o que é dele, eu vou fazer a ele o bem. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão Davi. Irmãos, e essa obediência
como prova de amor a Deus, como prova de amor ao próximo, ela fica mais claro quando nós vemos em João capítulo 14, verso 15. Eu dizia ontem para minha esposa que é um capítulo onde Jesus repete a mesma coisa 3 vezes. Jesus é repetitivo no que ele vai dizer aqui. João 14, verso 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. No mesmo João 14, no verso de número 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O mesmo João capítulo 14, verso 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Irmãos, eu costumo pensar que se você sair de casa em casa, no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua família, e fizer a seguinte pergunta: você ama Jesus? Todo mundo vai dizer que sim, meu querido. Mas a palavra de Deus está dizendo, irmãos, quem ama Jesus não é aquele que diz Jesus, eu te amo. Quem ama Jesus é aquele que guarda os seus mandamentos, ou seja, que obedecem à sua palavra. Mas acontece, irmãos, que a gente costuma pensar às vezes que pelo fato de não vivermos mais na lei, nós não temos mais o que observar, nós não temos mais o que obedecer. Mas às vezes, irmãos, a gente esquece que viver na graça não significa viver sem lei. Porque o próprio Jesus nos deixou mandamento. Mandamento esse que se resume em amar. Evangelho de João, capítulo 13, 34, está escrito: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, presta atenção bem aqui. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Entende? Lá para o doutor da lei ele falou: amais uns aos outros como a si mesmo. Mas aqui Jesus Cristo está dando um novo mandamento. E nesse novo mandamento não é para a gente amar uns aos outros como a gente mesmo, porque o novo mandamento diz que nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou, com um amor sacrificial. Entenda, irmãos, porque às vezes o ser humano não demonstra amor nem por si mesmo. O que Cristo está dizendo: amem uns aos outros, com um amor ainda maior do que o amor que vocês sentem por vocês mesmos. Isso muda a perspectiva, meu amado. Esse é o novo mandamento. É um mandamento sacrificial, mais profundo. O que Jesus está dizendo aqui é que esse amor não deve ser somente obedecido, mas que ele deve ser internalizado em nossos corações. E ele continua dizendo: assim como eu vos amei. E no verso seguinte ele diz: nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Irmão, Jesus deixa bem claro que o amor fraternal é a marca do verdadeiro discípulo. O amor é a marca, irmãos, do verdadeiro cristão. O que Jesus está dizendo é que o mundo lá fora vão saber que vocês são discípulos de Cristo porque vocês sapatiam, porque vocês falam em línguas, porque vocês quebram cadeira e correm de lá para cá fazendo bagunça. Não, irmãos. O amor, a prova que nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, irmãos, está em amar uns aos outros, de acolher uns aos outros, de abrir a mão e ajudar uns aos outros. É quando você traz 1 quilo de alimento, é quando você traz uma roupa para colocar no bazar, é quando você, irmãos, tem o teu coração tocado em dividir o que você tem com o teu próximo, com o teu irmão, com o teu doméstico da fé.
Nisto conhecerão que somos discípulos de Cristo, no bom proceder. Somos conhecidos, irmãos, como os discípulos de Cristo quando nós honramos pai e mãe. O mandamento diz: não matarás. Entenda, você não precisa pegar uma arma e dar um tiro em alguém, porque o mandamento de Cristo, ele se estreitou mais. O não matarás hoje é nem se irar contra o teu irmão. Não adulterarás. Mas o mandamento que Cristo estreita: eu não preciso, irmãos, deitar com outra mulher que não seja minha esposa para cometer adultério. Basta eu cobiçar a mulher sensual na rua. Eu sou conhecido como discípulo de Cristo pelo não furtarás, pelo não dar falso testemunho, pelo não cobiçar o que é do próximo. Nisso saberão que sois meus discípulos. Irmãos, nós somos conhecidos como os discípulos de Cristo quando nós cuidamos uns dos outros. Primeiro João capítulo 3, verso 14 está escrito: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama ao seu irmão permanece na morte. Semana passada o pastor Jardel, em sua mensagem, falou sobre a questão do perdão, sobre a mágoa, que essa mágoa precisa ser retirada. Esse perdão, irmãos, ele precisa acontecer. Porque, irmãos, quem não ama o seu irmão permanece na morte. 1 João 14, 7, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmãos, o amor, sem dúvida, é o grande mandamento. E o apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro em 1 Coríntios capítulo 13, nos versos 1, 2 e 3. O apóstolo deixa bem claro, irmãos, a importância do amor, quando ele diz: ainda que eu fale as línguas dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ou seja, irmãos, a minha pregação, o meu louvor, se não for com amor, de nada me adianta. As minhas palavras não passam de hipocrisia se eu não tiver amor. São barulhos vazios. No verso 2 ele diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que todo o meu conhecimento e fé, se não tiver amor, me torna um nada. Verso 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveita. Irmãos, eu posso dar tudo que eu tenho, o meu corpo, para ser queimado, mas se eu não fizer isso com amor, irmãos, de nada me aproveita, não serve de nada. Olha só a importância do amor, meu irmão. Se o indivíduo não busca se aperfeiçoar no amor, ele não passa de um mero religioso. Irmãos, outra informação muitíssimo importante a respeito de amor, nós encontramos em 1 João capítulo 4, versos 16 ao 18, que diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança,
Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Presta bem atenção no verso 18, irmãos. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme ou aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Irmãos, note bem aqui uma perspectiva correta no servir a Deus. O que Pedro está fazendo aqui nessa passagem é um paralelo entre medo e amor, e ele usa a expressão juízo. Em outras palavras, o que Pedro quer dizer que o que deve nos mover em servir a Deus não deve ser o medo do juízo, não deve ser o medo do inferno. No meu servir a Deus, irmãos, não deve ser movido pelo medo do dia em que Cristo virá para buscar a sua igreja, que será um dia terrível. Mas sim um amor. O mandamento diz, não adulterarás, e eu não vou trair a minha mulher, não é por medo do inferno, do juízo. Eu não vou trair a minha mulher porque eu amo a Deus sobre todas as coisas e amo a minha mulher como sendo o meu próximo. O mandamento diz, não roubarás, eu não vou roubar, não é por medo de ser preso, não é por medo de ir para o inferno, eu não vou roubar porque eu amo ao meu próximo. Irmãos, essa é a perspectiva verdadeira do amor. Nós não servimos a Deus por medo dos castigos de Deus. Nós devemos servir a Deus, irmãos, por amor. Se não for o amor a Deus, se não for amor ao próximo, tudo que estamos fazendo ou deixando de fazer para Deus não passa de mera religiosidade e hipocrisia. Outra observação sobre o amor, irmãos, 1 Coríntios capítulo 8, no que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, ele dá um tema. Reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por ele. Irmãos, Paulo não está fazendo aqui uma apologia à ignorância. Paulo, ele diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Paulo era alguém que se alimentava da palavra de Deus. Paulo, ele não só gostava de adquirir conhecimento, mesmo preso ele pediu os livros, pediu os outros que ele queria estudar até o último momento de sua vida. Como Paulo também, irmãos, ele ensinava a respeito de Deus. Paulo ensinava as Sagradas Escrituras. Paulo, nos 27 livros do Novo Testamento, 14 deles quem escreveu foi Paulo. Só que esse mesmo Paulo diz, irmãos, que todo o nosso conhecimento sem amor não faz de nós outra coisa senão soberbos, inchados e presunçosos. Os doutores da lei eram homens cheios do conhecimento, mas não sabiam como convém saber. O amor ensoberbece, irmãos. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. E eu quero já aqui, irmãos, partir para a conclusão. Para concluir essa mensagem, é necessário eu dizer que há muito na Bíblia o que nós podemos conhecer sobre o amor de Deus. Para eu falar tudo sobre o amor de Deus, eu preciso de uma pregação que dure uma eternidade. Porque o amor de Deus, irmãos, é infinito. Preciso falar ainda mais duas coisas. A primeira é, irmão Auricélio, como que eu posso ter esse amor?
Irmãos, esse amor, ele não é gerado por nós mesmos. O ser humano não tem a capacidade de amar com estes padrões. Nós mesmos não temos, a gente não pode ter a petulância de achar que a gente pode amar como Cristo amou, gerado por nós mesmos. Irmãos, eu mesmo orei a Deus e pedi: Senhor, me ajuda a amar. Senhor, me ajuda a amar como convém amar. Eu mesmo, irmão, estou pregando, mas eu mesmo me coloco no lugar de cada um. Eu me ajoelhei diante do Senhor e disse: Senhor, me dá amor por Ti. Senhor, me dá amor pelo meu próximo. Irmãos, esse amor, ele precisa ser gerado em nós. Mas esse amor, irmãos, ele vem do alto, ele é a ação do Espírito Santo de Deus. Romanos 5, verso 5. E a esperança que não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, aleluia, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, cada crente, cada servo do Senhor, aquele que reconhece Jesus como seu único Senhor e Salvador, já recebeu o Espírito Santo em seus corações. Agora, irmãos, o que esse amor precisa ser é aperfeiçoado. Esse amor que nós já recebemos pelo Espírito Santo de Deus, ele precisa ser praticado, ele precisa ser exercido. Outra coisa, irmãos, que eu preciso dizer a respeito de amor, é com relação ao amor no fim dos tempos. Mateus 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, faz parte da lista dos sinais da vinda de Cristo o esfriamento do amor. Por conta da multiplicação do pecado, o amor se esfriaria do coração de muita gente, de quase todos. Mas a gente, irmãos, deve vigiar por nós mesmos, para que o nosso coração não se sobrecarregue da frieza do mundo, por conta do pecado que nós estamos vendo lá fora. No verso 3 ele diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Em outras palavras, vai ser salvo aquele que perseverar até o fim. Não é perseverar até o fim numa congregação, não é perseverar até o fim na igreja, sim, isso é importante, mas o contexto está dizendo que é aquele que perseverar até o fim no amor, na prática do amor. Irmãos, o amor de Deus é o fundamento de tudo. Ele nos amou primeiro, antes mesmo de criar o mundo, 1 João 4,19. O amor de Deus, irmãos, é incondicional, não depende das nossas ações ou méritos. Romanos capítulo 5, verso 8. Ele nos amou, irmãos, ao ponto de dar o seu filho, o seu único filho, para nos salvar. João capítulo 3,16. O amor de Deus, irmãos, não são meras palavras, mas é demonstrado através de um plano de salvação. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu amado, Cristo morreu para nos salvar, para nos restaurar e para nos dar a vida eterna. O amor, irmãos, não é opcional, o amor é um mandamento. O amor bíblico, como eu já disse, não é uma teoria, mas são práticas. O amor, irmãos, é amarmos um ao outro com o amor de Cristo. Este é o grande mandamento. É servir, é dar, é se sacrificar. É amar os pobres, irmãos, é amar o órfão, a viúva, o necessitado, os estrangeiros, é amar os da nossa família.
E inclusive, irmãos, amar os nossos inimigos, amar os que nos perseguem. Mateus 6,27, mas a vós que ouvis digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizeis os que o maldizem e orai pelos que vos caluniam. Irmãos, amar os da nossa família é fácil, amar os domésticos da fé é fácil. Mas olha o nível da profundidade do amor que Cristo exige de nós. É amar aquele colega de trabalho que te calunia. É amar aquele vizinho que faz o mal para ti. Irmãos, olha a profundidade disso. Vê, irmão, se nós, pela nossa carne, a gente teria condições de exercer esse amor. Não. Esse amor, irmãos, é gerado de forma milagrosa, divina. É gerado pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, eu quero concluir com 2 versículos. O primeiro está em 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E o segundo versículo está em Colossenses 3,14. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.